Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quarta-feira o foco são as semifinais, semifinal da Taça da Liga de Portugal, semifinal da Copa da Liga Inglesa e semifinal da Supercopa da Espanha. Lembrando, Supercopa da Espanha disputada na Arábia Saudita já há algum tempo, desde 2020, se não me falha a memória, jogo único entre Barcelona e Bilbao, jogo do Tottenham com o Liverpool, jogo ida e volta, e o jogo do Benfica e Braga na semifinal da Taça da Liga de Portugal, também jogo único. Em caso de empate, temos penais. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 8 de janeiro. Bom, vou começar esse planejamento de uma maneira diferente. Antes de falar sobre os jogos, falar sobre os problemas, né? Betfair, que é minha parceira aqui do canal, está enfrentando problemas nesses primeiros dias de regulamentação aqui no Brasil, problemas técnicos, e eu estou aqui como um divulgador da Betfair para mostrar para vocês que todo o feedback que vocês estão me passando no YouTube, principalmente, mas também no e-mail, no Instagram, está sendo repassado para eles de maneira interna para que eles resolvam tecnicamente os problemas, tá? Eu acredito que tudo vai se resolver o mais rápido possível, mas tem bastante problema para resolver. Tá? E eu tô cobrando. Então, queria dar essa mensagem para vocês. Tá ali, ó. Por favor, note que estamos enfrentando problemas intermitentes com alguns dos nossos processos. Estamos trabalhando arduamente para resolver isso o mais rápido possível. Tenho amigos com problema no saque, tenho amigos com problema no depósito, tenho amigos com problema na verificação da conta. Tudo isso realmente está acontecendo, tá? Então, eu tô vindo aqui para mostrar para vocês que o feedback de vocês, que é muito importante aqui embaixo, está sendo repassado para aí, tá? É um bom momento para dar problema? Não é, tá? Era para estar tudo funcionando. Mas como houve uma migração do site antigo para o novo, como houve várias exigências do governo para essa questão da verificação, eu acredito que a gente possa entender que problemas podem acontecer, só que eu tô cobrando, tá? Tô cobrando e vou continuar cobrando, então você continue mandando aqui embaixo os seus problemas, se ele foi resolvido ou não, porque toda a mensagem está sendo printada e repassada para a Betfair. Não só aqui, mas nas minhas outras redes também, tá? Então eu tenho um canal de comunicação com eles internamente e estou passando todos os problemas que vocês estão enfrentando para eles, tá? Principalmente, não só para quem se afiliou com o meu link, isso aí é o de menos. Principalmente para você que me acompanha aqui. Fechou? Não vou encerrar minha parceria com a Betfair, porque eu acredito plenamente que isso vai se resolver o mais rápido possível e espero que se resolva mesmo o mais rápido possível, porque agora a Betfair está no Brasil com CNPJ, então se porventura você se sentir lesado, você tem todo o direito de sentar a Betfair no pau no processo, tá? Mas eu acredito que tudo vai se resolver. Fechou? Só deixando claro que eu não vou passar o pano para os problemas. Sempre que vocês tiverem problemas, vocês podem mandar aqui, que eu vou mandar para eles. E enquanto isso não for resolvido, diariamente eu vou comentar por aqui como é que tá a situação. Fechou? Espero que você resolva tudo o mais rápido possível na maior exchange do mundo, a Betfair. Vamos começar com Bilbao e Barcelona às 16 horas. Lembrando, essa é uma semifinal da Supercopa que acontece na Arábia Saudita. Se eu não me engano, esse jogo é em Jeddah, né? Não é em Riad. Mas é uma semifinal difícil para o Barcelona, afinal de contas o Bilbao tem sido um time bem chato de se enfrentar, principalmente para o Barça, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Barcelona venceu por 2-1 na sua casa, tivemos um empate 0-0 na casa do Bilbao, depois na Supercopa da Espanha o Bilbao acabou vencendo o Barcelona, né? Teve um empate, mas acabou vencendo o Barcelona e conquistando a Copa, né? Não a Supercopa, a Copa do Rei, e depois o Barcelona aqui teve uma sequência de vitórias. Mas no cenário recente, o Bilbao já tem complicado a vida do Barcelona com mais frequência. Os irmãos Iñaki Williams e Nico Williams geralmente gostam de jogar muito contra o Barça, então a gente pode ver aqui um grande jogo. Por isso, não criando uma expectativa tão grande assim, mas eu já gostaria de marcar aqui que o favorito pode se complicar. É só um respeito pelo Bilbao, tá? É um respeito. O Bilbao hoje no Campeonato Espanhol, ele ocupa a 4ª colocação na tabela, ele é o 3º melhor mandante e o Barcelona é o melhor visitante da competição. Eu trouxe o Barcelona como visitante porque ele é um bom time como visitante, apesar desse jogo ser num campo neutro. E o Bilbao é um excelente mandante. Não joga em casa, não vai ter o apoio da torcida ou de boa parte da sua torcida, mas é sim um time muito forte. Primeira coisa que me chama a atenção, o Bilbao é um time que sai na frente com muita frequência, tá? Falha pouco em marcar e ficou 30% dos jogos sem sofrer gol. Olha como é uma equipe que sofre poucos gols, pelo menos quando joga como mandante.
não tem um ataque assim tão absurdo como o do Barcelona. O Barcelona marca mais, praticamente o dobro, né, dos gols do Bilbao, mas também sofre o dobro, né? A equipe do Hans Flick vai para cima e deixa espaço. São duas equipes então que abrem o placar com frequência, são duas equipes que falham um pouco em marcar, mas o Barcelona tem sofrido um pouco mais de gol. Inclusive o Barcelona leva a média de gols sofridos e marcados na somatória para acima de 4. Algo difícil da gente ver. O Barcelona tem um aproveitamento em finalizações melhor do que o Bilbao e um primeiro tempo com mais gols marcados, porém com menos vitórias, mais derrotas e principalmente mais gols sofridos, tá? Então é um primeiro tempo bem parelho que vai de encontro ao que eu imagino aqui até numa possível correção de preço do time do Barcelona. No segundo tempo, o time do Bilbao tem uma queda de aproveitamento e aí o Barcelona passa a ser uma máquina de marcar gols, 20 gols marcados no segundo tempo, bem menos derrotas e mais vitórias do que o adversário. Continua mantendo ali os seus 7 gols sofridos, mas pela quantidade de gols marcados a gente consegue entender, né? 91% dos jogos do Barcelona, quando ele joga como visitante, temos uma situação de 2,5. Esse é um jogo único. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ninguém quer ficar de fora da final. Do outro lado tem Real Madrid e Mallorca. Podemos ter uma final Barcelona e Real Madrid, podemos ter uma final Barcelona e Mallorca, podemos ter uma final Mallorca e Bilbao. Então ninguém quer, ou Bilbao e Real Madrid, ninguém quer ficar de fora da final. Então, inicialmente, não me parece ser um jogo no pré-live para gols. Pode ser um jogo mais amarrado, principalmente com o Bilbao tentando se proteger. É um time defensivamente mais organizado e é um time que pode, em caso de estar na frente do placar, tentar segurar o Barcelona. Porém, nós vimos na Supercopa da Itália, ganha pelo Milan, excelente virada, que o potencial de gols aumentou muito naquele cenário que a gente criou de 2 gols de diferença. Era um cenário já criado numa possibilidade de 1 gol de diferença, mas 2 gols de diferença deixa o jogo muito aberto. A Inter teve muito espaço para marcar o terceiro gol e o Milan aproveitou também o jogo mais aberto e o desespero para poder vir para cima, e o Milan foi agraciado, um time que vai para cima que busca resultado, acabou sendo agraciado com 3 gols, uma grande virada para cima da Inter no derby della Madonnina, que foi excepcional. Tá? Primeiro título do Sérgio Conceição, 8 dias de trabalho, se eu não me engano, apenas no Milan. Sinistro. Então é mais ou menos o que eu penso para aqui. Tem um potencial de gols? Tem, mas principalmente com um jogo desempatado. O jogo empatado, ele pode ser um pouco mais amarrado. Agora, um jogo desempatado, você põe os 2 irmãos Williams, se estiverem disponíveis para jogar. Você tem o ataque, grande ataque do Barcelona, com muito mais agressividade, mesmo que esteja na frente, com muito mais espaço para contra-atacar. Então eu gosto de pensar assim no cenário de gols, desde que seja com um jogo desempatado. Não duvido até de uma possibilidade de ambas marcam por aqui, tá? Uma cotação acima de 2 pode ser interessante e o over 2,5 não é o cenário que eu buscaria. A não ser que eu tenha 2-0 no primeiro tempo para buscar um 2,5 a partir do minuto 60, que seria o over limite. Beleza. Ou então, se os 2 gols saírem muito cedo, aí eu tiro o olho do 2,5, vou olhar o 3,5, talvez para buscar mais 2 gols. Pode ser interessante também. Agora, de preferência, só explore o mercado de gols com esse cenário de um jogo desempatado e pelo menos uma das equipes num desespero maior, tá? 1-0 ainda não deixa tanto, a não ser que seja do Barcelona. 2-0 independente para quem. Aí deixa o jogo bem aberto. Fechou? Às 16h45, nós temos o confronto da semifinal da Taça da Liga de Portugal entre Benfica e Braga. O que é legal desse confronto é que ele acabou de acontecer na Primeira Liga de Portugal e foi justamente na Luz, e quem venceu foi o Braga. Então a gente pode sim recapitular esse confronto. Deixa eu tentar buscar esse confronto aqui de uma maneira mais fácil, para que a gente entenda mais ou menos como foi esse jogo. Vou entrar aqui no perfil do Benfica para saber como é que foi essa derrota. Vem de 2 derrotas do Benfica, uma para o Sporting e uma para o Braga. E tá aqui, ó. Essa foi a vitória do Braga sobre o Benfica. Perceba que o Benfica teve plena posse de bola, pleno controle do jogo. Vocês estão ouvindo um barulho aqui, é cortador de grama, tá? Pleno controle do jogo, mas foi o Braga que venceu. O Braga abriu 2-0, novamente aquele tipo de cenário que deixa o jogo um potencial mais over, e o Benfica buscou um gol com Arthur Cabral aos 77 minutos. Então o Braga não... Olha só a informação que a gente tem. O jogo vai começar, né, com uma cotação de 1,53 para o Benfica.
No jogo da Primeira Liga de Portugal, o jogo começou 1,38. Olha só, o Benfica já vai começar um pouquinho mais alto, porque é jogo único, o mercado sabe do risco. Agora, o Benfica não teve essa facilidade que o mercado esperava numa cotação de 1,38. E agora com uma cotação de 1,53, será que o Benfica vai ter essa facilidade? Será que o Benfica aprendeu com o erro agora do último jogo, com a derrota para o Braga? Ou será que o Braga já sabe o caminho para poder complicar a vida do Benfica de novo? Eu não poderia começar esse jogo, essa análise, sem cogitar que o Braga pode complicar a vida do Benfica de novo, porque isso aqui acabou de acontecer. É claro, pelo que a gente está vendo aqui de estatística do jogo, o Benfica teve 60% quase de posse de bola, principalmente no segundo tempo, né? Teve muito mais finalizações, só que vamos ser sinceros, ó, no primeiro tempo, o Benfica teve 3 grandes chances. O Braga teve 2. O Braga teve um aproveitamento excelente porque das 2 ele marcou 2 gols. No segundo tempo, o Benfica finalizou 16 vezes, mas ele não criou nenhuma grande chance. Isso quer dizer que o Braga teve competência sim para poder se defender. E eu já falei isso para vocês. Posse de bola, estilo de jogo agressivo, linha alta, não necessariamente quer dizer que aquele time tem uma superioridade perante o adversário, porque existem N formas de se praticar o futebol. E o jogo com a bola é só um deles, é o que encanta mais, talvez com esse estilo do Guardiola e tudo mais, porém é possível jogar sem a bola e é possível ferir o seu adversário sem a bola. Então, dá sim pra gente cogitar que o Braga pode complicar a vida do Benfica de novo. Se vai fazer, não sabemos, mas pelo menos você já tem informação de que a vida do Benfica foi mais difícil nesse último jogo contra o Braga, mesmo o Benfica tendo mais posse de bola. O Braga foi extremamente, vamos dizer assim, cruel nas chances que teve, tá? Bem efetivo, também dá para dizer dessa maneira. Então, a gente pode ter aqui uma correção de preço? Bom, vamos voltar ali para você que é um trader. Olha só, em momento algum, nós tivemos aqui o Benfica com menos posse de bola. Talvez nesses momentos iniciais, o Braga possa até ter finalizado um pouco no gol, mas muito provavelmente o mercado se comportou de uma maneira mais respeitosa ao Benfica, porque o Braga não tinha posse, o Braga não tinha sequência de ataque, senão a gente teria mais barrinhas azuis aqui. Com isso, se o Benfica continua tendo ações ofensivas ou se o Benfica não fica sofrendo ações ofensivas do Braga, essa correção de preço do Benfica pode ser mais perigosa. Estar contra o Benfica nesses momentos provavelmente não vai entregar para você a movimentação que você espera, a não ser que o Braga tenha bastante finalização em sequência, que o Braga tenha mais posse de bola ofensiva, o que eu sinceramente não acredito, a não ser que o Benfica já esteja na frente do placar. Então, nesse cenário de um jogo empatado, principalmente no primeiro tempo, onde o Benfica progride com a bola, não acho interessante trabalhar a correção de preço, porque a chance de você tomar um gol estando contra o Benfica, é muito alta, se for fazer por sua conta e risco. Em relação ao mercado de gols, sinceramente, me parece de novo um jogo onde o potencial de jogo desempatado tende a abrir mais essa partida. Afinal de contas, em caso de empate nesse jogo, a gente vai direto para os penais, não tem prorrogação. Então o Braga pode jogar sim com esse, entre aspas, regulamento. O Braga tem condição de vencer o Benfica no tempo normal, como já fez na Primeira Liga no último jogo, mas sabe que o Benfica vai vir mordido, que o Benfica tem que dar uma resposta e, claro, pode tentar jogar de uma maneira mais defensiva. Utilizando o PDF de apoio, usando os dados da Primeira Liga, o Benfica venceu praticamente todos os jogos dentro de casa, só não venceu um contra o Braga, saiu na frente de 67% dos jogos, não deixou de marcar em nenhum jogo e em 56% dos jogos ele não sofre gol. Muito bom a defesa do Benfica, muito boa, né? O Braga venceu 6 das 8 partidas que disputou fora de casa, inclusive a última contra o Benfica na Primeira Liga, saiu na frente em mais vezes do que o Benfica, falha um pouco mais em marcar, teve menos gols marcados, porém teve um gol a menos também sofrido. O time do Benfica tem um aproveitamento de finalizações melhor, não foi o que aconteceu no jogo anterior, tá? O Braga teve um aproveitamento melhor, mas no geral o Benfica tem um aproveitamento melhor. O primeiro tempo do Benfica é com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, porém mais gols sofridos. Só que o primeiro tempo do último jogo, o Braga não teve posse, não teve agressividade, mas foi efetivo e venceu. Cuidado, tá? No segundo tempo, o Benfica passa a ter 0 gols sofridos e chega a incríveis 16 gols marcados. Parece o Barcelona, né? Que a gente acabou de analisar. E o
Braga até tem uma melhora ofensiva, passa a ter duas vezes mais gols marcados, mas não chega perto do Benfica. Passa a ser um segundo tempo mais over, isso é verdade, né? 78% dos jogos do Benfica em casa com over 2,5 e 50% dos jogos do Braga fora com over 2,5. Aqui o cenário é o seguinte, vamos esperar, se você tem a intenção de trabalhar gol, um potencial de jogos empatado para trabalhar esse mercado de gols, tá? Os momentos dos gols, a gente tem a seguinte informação. O time do Benfica em casa acelera muito no meio do primeiro tempo e no final do jogo, momentos onde o Benfica mais marca gols. E é de fato, tá? 8 gols dos 16 ao 30 e 10 gols dos 76 aos 90 mais os acréscimos. E aqui, no primeiro tempo, é onde o Benfica mais sofre gol, então você mantenha o seu nível de atenção elevado, tá? O time do Braga acelera bastante no início do segundo tempo e no final do segundo tempo e sofre mais gols nos últimos minutos de partida. Não é uma equipe que sofre tantos gols assim, tá? Para mim é um jogo para se trabalhar ao vivo, tomar cuidado, tá? E eu sinceramente vejo um potencial de troco aqui do Benfica. O Benfica saindo na frente, possivelmente, o Braga vindo para cima e o Benfica podendo matar o jogo no contra-ataque, né? Ampliar o resultado no contra-ataque. É uma possibilidade. Então eu gosto bastante de pensar no cenário de gols, não duvido de mais um jogo aqui para pelo menos 2,5 gols. O que pode deixar essa partida under? 0-0 e 1-0 do Braga, ok? E o Braga já se mostrou capaz de se defender na última partida que fez contra o Benfica na Luz. Para finalizar, Tottenham e Liverpool, semifinal da Copa da Liga Inglesa. Esse aqui é um jogo ida e volta, então temos que analisar de maneira completamente diferente, porque o potencial de over nesse jogo existe, tá? Mas ele é um pouco mais difícil, tá? Ele precisa de um cenário específico. Lembrando, a última vez que o Liverpool esteve na casa do Tottenham para poder enfrentar o Tottenham, ele simplesmente meteu uma goleada de 6-3 no Tottenham, tá? Então, não é somente um confronto da Copa da Liga Inglesa, também é isso daqui, ó, do torcedor do Liverpool. Pô, os caras vieram aqui, não respeitaram a minha casa, simplesmente deram um cacete na gente de 6-3 e agora a gente pega os caras na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Muito provavelmente os torcedores estão pensando da seguinte maneira, olha, se a gente quiser ir pra cima dos caras igual a gente foi, a gente vai tomar outra vez uma goleada, um cacete. Porque o Tottenham ele tem sido conhecido nessa temporada por ser um time que marca muito, mas que também sofre muito. Presta atenção nesses dados que eu vou te mostrar agora. Olha isso daqui. Isso aqui é o Tottenham em casa. Quantas partidas fazem que o Tottenham não vence na sua casa? 6. 3, 4 derrotas e 2 empates. 2 derrotas consecutivas ali no meio, né? Olha a quantidade de gols marcados pelo Tottenham, 26. E olha a quantidade de gols sofridos, 21. Só pro Liverpool foi 6. Então, a gente já sabe que o Tottenham, o que o Tottenham não pode fazer. Vira afoito pra cima do Liverpool. Não sei se é uma estratégia muito boa. Por isso eu tô pensando numa possibilidade de um jogo um pouco mais amarrado, tá? Se o Tottenham perder o controle de novo, de vir pra cima desesperado, pode acabar tomando mais. Então eu acredito que o Postecoglou vai dar uma ajeitada nesse tipo de ansiedade, tá? Provavelmente é um Tottenham que tende a deixar o Liverpool ficar um pouco mais com a bola para jogar de maneira reativa. O Liverpool com a bola, ele vai ser perigoso. Ele vai ser perigoso. Salah tá numa fase absurda. Fez mais um gol agora recentemente contra a equipe do United, né? O jogo foi 2-2, se não me falha a memória. Então fez mais um gol contra o United. Então pode sim, mesmo que o Liverpool tenha mais posse de bola, que o Tottenham jogue de maneira reativa, pode ser sim que o time do Liverpool consiga vencer o jogo. Não estou dizendo que a estratégia diferente do Tottenham vai conter o Liverpool, porque hoje conter o Liverpool está sendo difícil, mas pode dificultar um pouco mais. O Tottenham pelo menos não vai jogar tão aberto como jogou no jogo da Premier League. Então eu consigo entender, consigo visualizar um Tottenham jogando um pouco mais defensivo. E o Tottenham defensivo, ele pode ser um pouco mais perigoso no contra-ataque. Então o potencial de gols ele segue existindo, mas talvez seja um Tottenham que preserve um pouco mais a sua defesa. Por isso eu não vou olhar para esse jogo e pensar no cenário de 6-3 que foi o jogo da Premier League, com 9 gols. Eu vou pensar nesse jogo um pouco mais contido, tá? Vou começar com o Liverpool podendo se complicar. Por quê? Mesmo se tratando de um jogo da Copa da Liga Inglesa, nós temos aqui um time capaz de complicar a vida do Liverpool pelas condições ofensivas que tem. Porém, já deu para perceber que quando o Tottenham tenta fazer um jogo de igual para igual, né, um jogo de trocação, como a gente usa o termo ali da luta, o Tottenham acaba se complicando, ou acabou se complicando. Eu prefiro pensar que o Liverpool pode se complicar da seguinte maneira. Poxa, se o Tottenham escolher fazer um jogo um pouco mais consciente defensivamente, nós podemos ter um Liverpool tendo mais dificuldade de penetrar na área
do Tottenham. Com isso, um jogo mais amarrado, com isso o Liverpool deixando de vencer o primeiro tempo, talvez o Liverpool o Tottenham segurando o Liverpool por todo o jogo, ou seja, o Liverpool empatando. Ou a possibilidade do Liverpool perder o primeiro jogo, porque esse aqui é o jogo de ida, o Tottenham vencer o jogo por 1-0, 2-1, pode acontecer. Então, para mim, não venho tanto afoito porque não é o jogo decisivo. O jogo decisivo é o jogo em Anfield, tá bom? Então, para mim, é um jogo que o Liverpool pode se complicar, eu não viria com muita sede ao pote para trabalhar um back seco, né? Uma aposta seca no Liverpool para ele vencer. Se for com uma cotação mais alta, dado o risco, pode ser interessante. Se tratando também de um jogo ida e volta, o primeiro jogo a gente pode ter uma entrada do Tottenham um pouco mais interessante, né? Um pouco mais bem organizada, dificultando a vida do Liverpool. Então a gente pode ter uma correção de preço. Só que isso daqui vai um pouco contra a primeira análise. Se eu tenho um Tottenham entrando, forçando o Liverpool para sair para trás do jogo, se eu tenho o Tottenham empurrando o Liverpool para trás, significa que o Tottenham tá jogando no afoito, tá jogando ansioso, tá jogando agressivo, e isso vai dar espaço para os contra-ataques do Liverpool. Então, trabalhar a correção de preço do Liverpool pode ser muito perigoso. O único cenário cabível de se trabalhar essa correção de preço aqui é ou trabalhar a correção do Tottenham, que pode entrar muito fechado, muito recuado, e o Liverpool começar numa sequência muito grande de ataque, ou para trabalhar o Liverpool se ele entrar dormindo. Se o Tottenham conseguir progredir o ataque sem que o Liverpool tenha contra-ataque nenhum, aí pode ser interessante, apesar de arriscado, tá? Em relação a gols, não vou te indicar o mercado de gols, olhando como espelho o jogo da Premier League, porque esse é um jogo ida e volta. E o Tottenham sabe que se sair daqui goleado de novo, não vai conseguir se classificar para a final, tá? E o Tottenham não vence um título, ó. Eu não duvido nada que o Tottenham possa levantar um título depois da saída do Harry Kane, tá? Mas enfim, isso aí são coisas do futebol. O Harry Kane também provavelmente vai ganhar uma Bundesliga lá com o Bayern de Munique. E pode até ganhar mais. Mas eu não te aconselho mercado de gols no pré. A tendência é que você olhe para isso aqui, 6-3, e venha, ó, muito ansioso. Então calma, tá? Pode ser um jogo um pouquinho mais amarrado por conta desse cenário de jogo ida e volta. O primeiro tempo do Tottenham em sua casa não é bom, dados da Premier League, sofre mais gols do que marca. O Liverpool tem um primeiro tempo mais organizado. No segundo tempo já é um cenário mais e bem mais parelho, tá? Então, para você no segundo tempo, uma correção de preço também pode ser interessante. 82% dos jogos do Tottenham e 78% dos jogos do Liverpool, dentro e fora de casa respectivamente, com over 2,5. Isso eleva a possibilidade de um 2,5 sim, mas a odd é ruim e o cenário de jogo ida e volta não é um jogo de Premier League, é um jogo de Copa da Liga Inglesa. Pode deixar esse jogo um pouco mais amarrado, tá? O Tottenham abre muito o placar, né? Faz muitos gols nos primeiros minutos e depois acelera na volta do intervalo e no final do jogo. Sofre com muita frequência no final do primeiro tempo e no meio do segundo. O Liverpool marca com muita frequência no final do primeiro tempo, que é onde o Tottenham sofre, mas no momento que vai para cima também sofre bastante gol. Então pode ser uma zona mais de gols, de trabalhar o mercado de gols. O segundo tempo do Liverpool é praticamente idêntico, né? Os mesmos momentos que o Liverpool acelera para poder marcar, também são os momentos que o Liverpool acaba sofrendo, tá bom? Lógico que não sofre a mesma quantidade de gols, mas acaba sofrendo também uma quantidade mais elevada, tá? Para mim, jogo para se trabalhar ao vivo, mas para lembrar desses detalhes. Primeiro, não é Premier League, é Copa da Liga Inglesa, nem sempre esse 6-3 vai se repetir. Segundo, é jogo de ida, tem o jogo da volta, então o Liverpool não precisa se expor tanto, pode decidir em casa. Terceiro, cuidado para trabalhar a favor do Liverpool só na memória afetiva do Liverpool na Premier League, é jogo da Copa da Liga Inglesa. O Liverpool pode até, talvez, entrar com time misto, não sei, pode poupar alguns jogadores. E por último, e não menos importante, se você não tem conta na Betfair ou se você também já tem, por mais que esteja passando por esses problemas iniciais aí da regulamentação, isso aqui é uma supercotação interessante. Não é para o Salah finalizar no gol como ele teve a supercotação na semana passada e ele cumpriu, ele finalizou no gol 3 vezes, era 2 ou mais finalizações. Aqui é para ele sofrer uma ou mais faltas. Pô, o Salah que pega a bola e os caras já querem regaçar com a perna do Salah a qualquer momento, porque o Salah tá voando, muito provavelmente vai sofrer uma falta por aqui. Então pode ser uma boa oportunidade se você não tem conta na Betfair e também se você já tem e quiser aproveitar. Link aqui embaixo, não esquece de ler a regulamentação, tá? Dessa aposta. Mas é sim uma boa cotação. Sempre que for boas cotações eu vou trazer aqui para você, tá? Essa eu achei interessante. Não tem pegadinha nenhuma, é sofrer uma falta e já era, tá? Então é isso. Para complementar, vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo, mas temos Celtic na Escócia, fica de olho, né? O Celtic tem vacilado bem menos do que o Rangers e também vou deixar outros jogos complementares por aqui. Link da minha parceira Betfair aqui embaixo, que tá passando sim por dificuldades técnicas, mas vai resolver, tenho certeza disso e eu vou continuar cobrando ele aqui por você e por mim, porque eu trabalho
trabalho ali, vou sempre trabalhar por ali. Todo mundo vai me perguntar, Theo, você trabalha em alguma outra situação de white label? Não. Eu vou continuar na Betfair. Enquanto eu puder continuar na Betfair, eu vou continuar na Betfair, tá? Estamos resolvidos? Outra situação, link do Radar Esportivo aqui embaixo e link da promoção da mega cotação do Salah para sofrer uma falta também aqui embaixo. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço. E não esquece de seguir no canal do Instagram, no canal do Telegram, no canal do WhatsApp, onde você gostar de utilizar, né? Agora tem 3 canais que eu vou continuar divulgando os conteúdos por lá.